Saúde, toda criança tem direito à alimentação. Toda criança tem direito à família e educação. Então, cidadania. Tema, que palavra mais difícil. Cidadania. Será que você pode me explicar? Cidadania. Tema, que palavra mais difícil. Cidadania. Será que você pode me explicar? Ser um cidadão é exercer direitos e cumprir deveres para viver bem. É ter direito à vida, à liberdade, à igualdade, à propriedade perante a lei. E toda criança tem os seus deveres também. Cidadania. Tema, que palavra mais difícil. Cidadania. Será que você pode me explicar? Cidadania. Tema, que palavra mais difícil. Cidadania. Será que você pode me explicar? Olá, pessoal! E aí, como vocês estão? Olha a tia aqui novamente, não é? E dessa vez a nossa aula de hoje será de cidadania e ética, né? Eu acho que vocês já perceberam aí pela música, não é? Que a música fala justamente da nossa aula, que é a disciplina, né? É ética e cidadania. E o conteúdo é a cidadania. Olha que coincidência! Tia, o que é cidadania? Tia vai explicar, né? Vou tentar explicar para vocês. Cidadania é o conjunto, né, de regras de convivência que nós temos em sociedade, tá? Então lembra que já faz um bom tempo que Tia vem falando sobre os direitos de vocês, não é? Os deveres. Então, para que a gente possa viver, né, em sociedade, né? Porque a gente não vive sozinho. Vive? Não. Nós vivemos em sociedade. Então, para que a gente possa viver em sociedade de uma maneira harmoniosa, né, tranquila, em paz, é necessário que a gente cumpra com algumas regras de convivência, tá? Então, o bom cidadão é aquele cidadão, cidadã, né, homem ou mulher, que ele respeita as regras e cumpre também com seus deveres, tá certo? Como assim? Nós temos que respeitar, por exemplo, se nós estamos num ambiente público, não é? Nós devemos conviver de forma harmoniosa com todos. Cuidar daquele ambiente que é comum a todo mundo. Ou seja, cuidar da limpeza, não jogar o lixo no chão, não é? Tem alguns lugares em que a gente não pode, né? Na verdade, essa questão de fazer barulho não é muito legal, não é? Uma das regras de boa convivência aí para que a gente seja um bom cidadão é justamente essa questão de saber se comportar, né? Então, por exemplo, se a gente está no cinema, algumas regras que a gente deve utilizar no cinema. O cinema é um lugar de silêncio, né? Porque quem vai lá quer assistir ao filme, não é? Se a gente ficar conversando com a pessoa que está com a gente, falando alto, né? Ou atender o telefone, por isso que é indicado que a gente deixe o celular, né, deixe o aparelho no silencioso ou até mesmo desligue, que é para não incomodar, porque já a pessoa está lá no meio do filme, de repente o telefone toca, que vergonha, né, que a gente vai passar. Então, são essas regras, né, esse conjunto de regras aí que fazem a cidadania. Então, o que faz um bom cidadão? É aquela pessoa que gosta de ajudar o próximo. Às vezes a gente vê uma pessoa mais idosa, né, atravessando a rua com aquela dificuldade. Então a gente ajuda, pergunta, né, se a pessoa quer ajuda. Ou uma pessoa com necessidades especiais, um deficiente visual, por exemplo, né, às vezes vai atravessar a rua, o movimento está muito grande. E a gente pode sim chegar para ele e perguntar se você quer ajuda. Isso faz parte das regras, né, de boa convivência, para que a gente viva em harmonia. Questão do respeito, né? A gente respeitar o outro, respeitar o espaço do outro, respeitar também aqueles espaços que a gente divide em comum com todo mundo. Por exemplo, uma praça, né? A praça pública.
Aí a gente vai brincar na pracinha e tem aquelas crianças que brincam, né, numa boa, mas tem aquelas pessoas, não é? Eu não estou dizendo das crianças, mas às vezes até os próprios adultos ou os adolescentes, são as pessoas que são um pouquinho às vezes meio rebeldes, né? Aí vão lá, riscam os brinquedos das crianças, eles quebram. E aí, como é que vai ficar a praça? Nós temos que entender que tudo aquilo ali é nosso, é da sociedade, não é meu apenas, não é? Porque tem pessoas que assim cuidam, respeitam e protegem os seus próprios bens, né? Cuidam da sua casa, deixa tudo limpinho, tudo arrumadinho, tudo organizado, não gosta de bagunça, mas às vezes quando sai aí na rua, esquece de levar essas regras, né, de boa convivência para fora também. Então a gente tem que aprender, né, lugar de lixo, na lixeira, a gente não vai jogar o lixo no meio da rua, não é? Até porque vai ficar feia a cidade, vai causar problemas, a poluição no rio, né? Quando chove vai entupir os bueiros, vai ter alagamento. Então são todas essas regras que formam aí a cidadania, que formam bons cidadãos, né? Nós devemos ser exemplos para as pessoas, exemplos positivos, tá certo? Alguns países aí do mundo trabalham muito isso. Por exemplo, o Japão. Não sei se vocês lembram na Copa do Mundo que teve, aí que todo mundo comentou que eles foram assistir aos jogos, né, no estádio. E quando o jogo terminou, o time deles perdeu, né? A seleção deles perdeu. Mas mesmo assim, a parte da arquibancada deles super limpa e organizada. E eles foram ainda limpar a parte que ficava a torcida adversária. Então, por que eles são assim? Porque eles, desde pequenininho, eles aprendem essas regras de convivência, o respeito, o cuidar do meio ambiente, o se preocupar com o outro. Então, tudo isso é o que faz um bom cidadão, né? Então, a gente tem que colocar em prática tudo isso, né? A gente não deve pensar só no nosso bem-estar, né? A gente deve pensar no conjunto, porque todo mundo gosta de chegar num lugar limpinho, né? Cheirosinho, mas a gente também tem que preservar para que esse lugar continue assim. Então, por exemplo, como eu falei da pracinha, né? Os parques públicos. Então, a gente deve preservar para que aquele lugar ele fique sempre cada vez mais bonito e não feio, não é verdade? Mas aí tem pessoas que não ligam muito para isso, para a questão de ajudar o outro, se preocupar, pensar no outro. Então, essas pessoas aí, elas não estão sendo bons cidadãos. Não é? Elas estão precisando aprender muita coisa. Então, como Tia falou em outras aulas, né, vocês têm os direitos e têm também os deveres. Inclusive, tem até o estatuto, né, que Tia já falou, que é o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, que lá tem falando todos esses direitos que vocês têm. Mas aí a gente tem que lembrar que não são só direitos, também são deveres, ok? Então, tudo isso junto é o que vai fazer com que a gente possa viver, né, numa sociedade mais justa e mais preocupada com o outro, que eu acho que o que está faltando muito em algumas pessoas é isso, não é? E olha que o nosso povo brasileiro é um povo muito solidário, que gosta muito de ajudar as pessoas, ainda bem, não é? A gente sempre vê projetos, né, pessoas aí ajudando o próximo, às vezes instituições, né, que fazem trabalhos voluntários com moradores de rua, que distribuem alimentos, agasalhos, até com vocês, crianças. Tem algumas instituições que são para isso. Eu não estou dizendo que é o caso de vocês, mas eu estou dizendo daquelas crianças que moram em situações de vulnerabilidade, que moram num lugar mais humilde. Então, às vezes, tem pessoas que vão lá, que fazem uma contação de história, Então, fazem aí esse momento de diversão com eles, porque eles também merecem se sentir crianças, não é? Então, vamos pensar bem em que tipo de cidadão nós queremos ser. Eu tenho certeza que todos vocês aí são ótimos cidadãos, tá certo? Preocupados com o meio ambiente, preocupados com o próximo, tá? E preocupados também com o aprendizado de vocês, porque vocês são uma turminha nota 10. Então, peguem aí o livro de cidadania de vocês. Na página 98, tá? Tem um texto falando um pouco sobre o que é cidadania, certo? E na página 99, certo? Tem assim:
Na primeira questão, escreva ao lado de cada imagem as atitudes cidadãs que devemos ter nos lugares mostrados. Então, aqui o primeiro lugar é um cinema. Eu até dei um exemplo, né? Cinema, que regras, né? Como a gente deve se comportar no cinema? A gente vai chegar lá falando alto, atendendo o telefone? Não, né? Silêncio, ficar no nosso lugar, não ficar andando para lá e para cá, porque vai atrapalhar. Enfim, na praia, e aí? Jogar lixo na praia é legal? Acho que não, né? Então, vocês vão escrevendo aqui, ó, ao lado de cada uma dessas imagens. Aí tem assim, ó, o parquinho, nas lojas, ó, no shopping. Aqui nós temos uma sorveteria, uma lanchonete. E aqui, ó, no trânsito. Veja que o menino está certíssimo, ele está atravessando na faixa de pedestre. E os carros têm que prestar atenção. Os motoristas, né? Os carros não, porque eles não andam só, os carros. Tia... Os motoristas, eles devem prestar atenção, porque tem motoristas apressados que quando eles vão parar o carro é em cima da faixa de pedestre. E não pode, tá? Eles têm que parar antes da faixa, porque na faixa somos nós que passamos. E não o carro ficar parado em cima. Dá multa isso, hein? Mas vamos lá. Página 100. Segunda questão. Encontre no diagrama 6 palavras relacionadas à cidadania. Vou falar uma, tá? Vocês acham as outras 5. Conquistas. Conquistar, né, o que a gente deseja, correr atrás do que a gente quer, né? Isso faz parte da cidadania. Claro que sempre de forma respeitosa com os outros, né? Liberdade, né? A gente ser livre para buscar o melhor para cada um de nós, desde que a gente respeite todas as regras e as leis que gerem a nossa comunidade, né? Terceira questão. Cada um de nós escolhe o que acha melhor para a sua vida. Às vezes temos que obedecer a mamãe, mesmo sem vontade. Vocês estão nessa fase, não é? Eu ainda hoje tenho, né? A gente é mesmo adulto, mas a gente sempre está ouvindo o conselho da mamãe e do papai. Mas isso não quer dizer que perdemos a nossa vontade própria ou a nossa liberdade. Quer dizer que a mamãe sabe mais do que nós e só quer nosso bem. Circule as atividades que você gosta de realizar. Então, tem várias atividades aqui. Vocês vão circular as que vocês gostam de fazer. Na página 101, por coincidência, é a letra da música que passou no começo da nossa aula. Cidadania. O cantor, né, o autor dessa música é Marcelo Serralva. Aí fala, toda criança tem direito à vida e à saúde, toda criança tem direito à alimentação, né? E por aí vai. Então, meus amores, essa foi a nossa aula de hoje, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, tá bem? Se vocês vão ser ótimos cidadãos, eu tenho certeza. Então, fiquem com Deus e até a próxima.